E aí, gente, aí, beleza? Mais uma super dica direito administrativo para você, OABeiro concurseiro, ou para você que tem sede de conhecimento. Legal! Tema de hoje, bens públicos, notadamente a sua classificação quanto à destinação. Bens públicos de uso comum do povo, bens públicos de uso especial e os famosos bens públicos dominicais. Preparados? Legal! E antes de tudo, se inscrevam no canal, dê um likezinho no vídeo se curtirem, lógico, e também apertem lá no sininho para que vocês sejam notificados a cada nova publicação. Muito bem, e vamos lá para a frase do dia, a mensagem do bem, aquele momento namastê, gratitude, foi: opte por aquilo que faz o seu coração vibrar, apesar de todas as consequências. Ótimo, legal, lindo, que frase formosa, mais uma frase inspiradora, adorei. Vamos lá, gente, então classificação dos bens públicos quanto à destinação, tema clássico do direito administrativo. Só para relembrar, não se esqueçam que o conceito de bem público, ele nos é fornecido pelo próprio Código Civil. O Código Civil, no artigo 98, ele fala o seguinte, que os bens públicos são todos aqueles bens móveis, imóveis, materiais ou imateriais que pertençam a quem? Às pessoas jurídicas de direito público. O Código Civil, o legislador, ele adotou um conceito estrito de bem público. Para o Código Civil, em seu artigo 98, só será bem público, o bem verdadeiramente público, aquele que pertence a quem? Às pessoas jurídicas de direito público. Relembrando, quem são as pessoas jurídicas sujeitas a um regime jurídico público e cujos seus bens serão tidos como bens públicos? União, estados, municípios, DF e autarquias, incluindo as fundações públicas autárquicas. Calma lá então. Bem público para o Código Civil, artigo 98. São aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público. São bens blindados. União, estados, municípios, DF e autarquias, incluindo as fundações públicas autárquicas. Legal? E para o próprio Código Civil, o bem privado é o que sobra. O que não for bem público é o quê? Um bem privado. Concordo com você, tá? Alguns doutrinadores, por exemplo, o grande nome Celso Antônio Bandeira de Mello, adotam um conceito amplo de bem público. Por exemplo, para o Celso Antônio Bandeira de Mello, o que é um bem público? Além daqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, também aqueles que pertencem a quem? Às pessoas jurídicas de direito privado, desde que afetados, desde que destinados à satisfação do interesse público. Então, por exemplo, para o Celso Antônio Bandeira de Mello, os bens que pertençam, por exemplo, às empresas públicas, às sociedades e economias mistas e até mesmo aquelas empresas privadas que têm a delegação para prestar um serviço público, esses bens que pertençam a essas pessoas jurídicas de direito privado, desde que ligados à satisfação do interesse público, também são bens públicos, tá? Mas, professor, em prova, qual que é o conceito que eu adoto? O conceito estrito do Código Civil, lá do artigo 98, que só entende que bem público é aquele que pertence à pessoa jurídica de direito público, ou adota o conceito amplo do Celso Antônio Bandeira de Mello, que entende que o bem público também é aquele que pertence à pessoa jurídica de direito privado, desde que ligado à satisfação do bem comum do interesse público. Depende da pergunta, tá, gente? Se a banca não especificar nada de acordo com o que, eu acho mais seguro adotar o conceito estrito do Código Civil. Muito bem. Legal. Só que o tema de hoje é esse aqui, gente, ó. Classificação dos bens públicos quanto à destinação. Então venham comigo aqui, ó. Então a classificação dos bens públicos, vou abreviar, tá, gente, ó. Classificação dos bens públicos quanto à destinação. É um dos critérios que é utilizado para classificá-los. Classificação dos bens públicos quanto à destinação. E olha que interessante, gente, essa classificação, ela também é prevista lá no Código Civil. Destinação. Lá no artigo 99 do Código Civil. E de acordo com o Código Civil, alguns chamam de Constituição do Homem Comum, de acordo com o Código Civil, gente, os bens públicos quanto à destinação serão classificados da seguinte forma, ó. Os bens públicos de uso comum, alguns chamam de uso comum do povo, bens públicos de uso comum, legal. Temos aqui os bens públicos de uso especial, os bens públicos de uso especial. E também temos o que, gente? Os bens públicos dominicais, mesma coisa que dominiais, tá? Dominicais ou dominiais são expressões sinônimas. Vamos lá, gente, pelo puro bom senso. Em qual destas categorias a utilização do bem
ela é geral pela população. A população pode utilizá-lo sem um consentimento individualizado. Aqui, ó, os bens de uso comum. Por exemplo, aqui, ó, ruas, por exemplo, avenidas, por exemplo, praças públicas. Gente, o bem de uso comum do povo, a utilização dele é geral. Só que atenção por quê, gente? Para que a população os utilize de forma normal, para uma utilização normal, quero dar um rolê na rua, é desnecessário um consentimento individualizado por parte da municipalidade. Agora, para uma utilização anormal, é fundamental que se obtenha lá um consentimento individualizado. Que hora se dará, se for o caso, por um alvará de permissão e hora por um alvará de autorização para usar bem público. Então, por exemplo, eu quero casar na praia. É uma utilização anormal. Nesse caso, é fundamental que eu obtenha um alvará de autorização para usar bem público. Professor, eu entendi. Utilização anormal do bem público de uso comum tem que ter lá um consentimento do município, por exemplo. Que hora se dá por alvará de permissão e hora alvará de autorização? Quando eu sei que o município, se for o caso, autorizará o uso do bem público via alvará de permissão ou via alvará de autorização? É fácil. Se aquela utilização anormal for apenas de interesse privado, é um alvará de autorização para usar bem público, que é o caso aí do casamento na praia. Legal. Agora, se aquela utilização anormal for de interesse privado, mas também de interesse público, é um alvará de permissão. Por exemplo, instalação de uma banca de jornais na Praça Central. É interesse privado, lucro, e interesse público na difusão da cultura, tá? E tanto o alvará de permissão quanto o alvará de autorização para usar bem público, eles são atos discricionários e precários. A administração pública, ela poderá ou não conceder, né, o alvará e ela poderá revogá-lo a qualquer momento, desde que motive isso. Muito bem, quase que eu esqueço. O bem de uso comum, além de tudo, ele é o que, gente? Afetado. Eles são bens afetados. O que é um bem afetado? É aquele bem que possui uma destinação legal. Qual que é a destinação legal de uma rua? Fluxo de pessoas e de veículos. Qual que é a destinação legal de uma praça, o lazer? Tá? Eles têm uma destinação legal, são afetados. Vamos aproveitar o gancho? Aqui, ó, o que o Código Civil, ele fala aqui dos bens de uso comum do povo. Ó. Artigo 99, são bens públicos os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Legal. Vamos lá, gente, ó. Bens de uso especial. Vamos corsetar aqui, ó, bem de uso especial. Gente, o que é um bem de uso especial? São aqueles bens que são bens públicos, só que aqui, gente, a utilização, ela não é geral, não. A utilização, ela é restrita a algumas pessoas autorizadas, geralmente os agentes públicos. Legal. E através de um bem de uso especial, o que a administração pública faz? Ela vai prestar um serviço público. São bens destinados à prestação de um serviço público. Por exemplo, aqui, uma viatura da Polícia Militar é um bem público de uso especial. Por exemplo, o edifício sede da Prefeitura do município é um bem público de uso especial. São destinados aí à prestação de um serviço público. Legal? E também são bens públicos afetados. Por quê? Tem uma destinação legal. Gente, tem uma destinação legal. Por exemplo, destinação legal de uma viatura, segurança pública. Destinação legal do edifício sede da Prefeitura do município, serviços públicos administrativos. Legal? Muito bem. Vamos lá, gente. O que o Código Civil fala dos bens públicos de uso especial? São bens públicos, inciso 2, de uso especial, tais como os edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. Tá, gente? Aqui o Código Civil fala em edifícios ou terrenos, mas a doutrina e a jurisprudência também abrange lá, né? Também amplia, abarcando os bens móveis e até os bens imateriais, tá? Mas enfim, se for um bem público destinado à prestação de um serviço público, é um bem público de uso especial, que também são afetados. Agora, cuidado, hein? O que é um bem público dominical ou dominial? São aqueles bens que até integram o patrimônio público, só que não tem uma destinação legal. São o quê? São desafetados. O bem dominical ou dominial, eles até integram o patrimônio público, só que eles não possuem uma destinação legal, são desafetados. Então imaginemos aquele terreno que pertence ao município, ali não é uma praça pública, não é um bem de uso comum do povo, não é repartição pública, não é bem especial,
é um terreno, um bem imóvel que até integra o patrimônio público municipal, só que não tem uma destinação legal, é um bem público desafetado. Legal? E o que vocês notarão? Que é possível a alteração da categoria do bem. Então, por exemplo, é possível alterar um bem de uso comum, a categoria aqui, para o bem de uso especial. É possível alterar a categoria do bem de uso especial para um bem dominical. É possível, é. Essa alteração da categoria, o que a lei estabelece? Que se for um bem público imóvel, tem que ter uma lei autorizativa. Se for um bem público móvel, basta um ato administrativo. Ok? Legal. E também admite-se a alteração de categoria por caso fortuito ou força maior. Por exemplo, um terremoto, ele derruba aquele prédio que era a sede da prefeitura do município. Ok. Limpa um terreno, temos hoje um terreno. Ok. Então, era um bem especial e hoje é um bem dominical. E isso decorreu lá de um caso fortuito, um evento natural, inesperado e imprevisível. Pergunta, professor, é possível a construção de uma repartição pública numa praça do município? Em tese, é. Uma lei autorizando a mudança de categoria da praça, de bem de uso comum para bem especial, então em tese sim é possível a construção de uma praça, aliás, a construção de uma repartição pública numa praça do município, desde que haja uma autorização legislativa para mudar a categoria. Outro ponto importante, o que vocês notarão? Que os bens públicos, em regra, são inalienáveis. Por exemplo, em regra, não é possível vender um bem público, né, que é um tipo de alienação. Só que, excepcionalmente, e desde que a administração pública cumpra alguns requisitos, é possível sim a alienação do bem público. Quais são os requisitos para que um bem público seja alienado, por exemplo, vendido? Vamos lá, gente, tem que ter uma autorização legislativa se for um bem público imóvel, para alienar tem que ter uma lei autorizando, legal? Bem público móvel tem que ser o quê? Inservível, legal? Tem que ter uma avaliação prévia para que se evite lá que você venda um bem público por um preço aquém do que ele vale. Tem que ter licitação prévia, em regra pela concorrência, e tem que ter o quê? A desafetação, gente. O bem público só pode ser alienado se ele for o quê? Desafetado. Se for retirada a sua destinação legal. Resumo da ópera. Qual que é a única categoria de bem público alienável? Os bens dominicais. Ou seja, os bens de uso comum e os de uso especial, enquanto conservarem essa qualidade, ou seja, enquanto forem afetados, eles serão inalienáveis. Agora, se eles forem transformados em bens dominicais, desafetados, e desde que a administração pública cumpra os demais requisitos, admite-se sim a alienação. Legal? Isso cai em prova, cai. Olha a questãozinha aqui, olha a questãozinha. Ali, aproveitar o gancho, gente, e o inciso 3 ele vai tratar aqui do artigo 99, do conceito aqui de bem dominical. Os dominicais que constituem patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, com objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Em outras palavras, são bens que pertencem são bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, mas que podem ser alienados. Por quê? Porque não tem uma destinação legal. Olha a questão de prova, hein? STJ. Acerca do regime dos bens públicos e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que segue. Para que sejam considerados alienáveis, os bens de uso comum ou de uso especial precisam ser transformados em dominiais e submetidos ao procedimento da desafetação. Questão corretíssima, questão formosa, uma obra de arte. Legal. É isso aí, meus amigos. Tudo de bom? Beijo no coração, até o próximo vídeo. Valeu!